Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula aberta na plataforma Ethos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modernidade enquanto uma crise ética e de autoridade. Lembrando que eu já fiz uma série relativamente longa sobre a modernidade em ruínas, vários comentários sobre família, direito, a própria moralidade e assim por diante. E eu quero aprofundar um pouco esses comentários sobre a modernidade, tá? Falando um pouquinho agora a respeito de uma crise ética relacionada a uma crise de autoridade, para a gente entender melhor aí essa conjuntura, né, esse momento que nós estamos vivendo na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, beleza? Bom, então antes de a gente entrar no assunto, né, para quem está inscrito no WhatsApp, no Telegram, eu avisei lá uma alteração, né, aqui no nosso conteúdo. Por uma questão de agenda e tal, de cumprir os horários, né, eu vou passar então a disponibilizar as aulas gravadas, essa é uma aula gravada, não ao vivo, né, às quintas-feiras ao meio-dia, ok? Eu vou gravá-las na quarta-feira e disponibilizar na quinta-feira para vocês, tá? Ao meio-dia ela estará disponível na plataforma do YouTube, tá bom? Então, assim, é importante que você se inscreva, curta, né, as nossas aulas, os nossos vídeos, né, para que isso faça com que o YouTube divulgue, mostre para o YouTube que o conteúdo é bom, ele divulgue para mais pessoas, beleza? Então isso ajuda muito a gente. Além disso, né, como eu acabei de comentar, se inscreva no WhatsApp, no Telegram, para você receber diretamente os links, tá bom? Lembrando que são listas, né, são grupos fechados, só eu vejo, ninguém vai ver seu contato, então agora já temos essa condição, tá bom? Os links estão na descrição. Também você pode se inscrever por e-mail, tá? Para você receber por e-mail, link também de textos que eu escrevo no blog, tá? Você pode receber lá, beleza? Então, curte, comente, se inscreva, não só no YouTube, mas também no WhatsApp, Telegram e e-mail, beleza? Os links estão aí na descrição. Além disso, plataforma Ethos, né? Ali tem a educação para a sua vida, né? Ou seja, como você segue uma vida de estudos, né? Como você consegue perceber o mundo à sua volta com mais clareza, e ali eu apresento os conteúdos, né, que eu acredito que nos direcionam para essa percepção da realidade, para conseguir compreender, lidar, interpretar e reagir a todo esse caos que está à nossa volta, beleza? Filosofia, teologia e artes liberais, tá? Então lá eu explico tudo isso, tá bom? Muito bem, então o link também está na descrição, ok? Dito tudo isso, vamos lá. Primeira coisa, gente, na semana passada, para quem não assistiu, né, na semana passada, termina aqui, volta lá e assiste. Nós conversamos sobre o que é ética e a sua importância, a sua relevância. Falei sobre formação ética, né, mostrei o que de fato é a ética, mostrei o que não é a ética. Às vezes as pessoas confundem, principalmente no mundo moderno. Né, então comentamos sobre tudo isso. Disso tudo, o que importa a gente. O que importa não, né? Tudo ali é importante a construção do raciocínio. Mas para efeitos do que nós vamos conversar hoje, é importante que você tenha destacado na sua cabeça a ideia de que a ética, como formação do ser, né, até a própria palavra, ela tem esse significado em grego, né? Ela é a morada do ser, modo de ser, tá? Ela tem essa ideia. Então, essa formação, né, essa formação humana que nós temos de caráter, de personalidade, é a ética. E a partir dessa formação, nós vamos então pensar as nossas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Na modernidade, quando a gente pensa a ética apenas como conduta, e aí cria-se, né, códigos de ética e tal, e as pessoas pensam que ser ético é tão somente seguir esse código de ética. Inclusive, há pensadores, há filósofos na modernidade que afirmam que a moral ela é balizada pela lei. Né? É interessante que você pega diálogos de Platão e ele vai mostrar que nem sempre o legislador errando, quando você segue a lei, você está sendo injusto. Se a lei é injusta e você a segue, ela é injusta. Por lógica, né? Por reflexão, por compreensão da realidade.
Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade positivista, eu comento sobre positivismo na nossa série Modernidade em Ruínas, e, e, e essa ideia, né, de que não basta você seguir as normas que foram colocadas por autoridades competentes, está levando o mundo a problemas. E isso, gente, tem uma base ética. Por quê? Se eu não tenho essa formação, essa compreensão de quem eu sou, dos valores, essa percepção de que os valores eternos, valores transcendentes, como justiça, beleza, certo, errado, devem nortear a minha vida, eu caio no relativismo, logo eu vou para o declínio moral, consequentemente o declínio da própria sociedade. Ok? Ou seja, a reflexão da conduta tem que partir de quem eu sou. E para eu entender quem eu sou, eu tenho que ter essa construção ético-moral, essa construção de caráter, de personalidade. Se essa construção é mal feita, é mal construída, ou não é feita, né, eu permaneço num estágio, né, tem até lá as 12 camadas da personalidade propostas pelo professor Olavo de Carvalho, se eu permaneço nas camadas mais baixas, dominado pelo meu instinto, pelo meu desejo, sem entender o que é controlar isso, sem entender o que é me valer das minhas faculdades intelectuais para compreender a realidade, eu não vou conseguir compreender essa grandeza, né, da vida humana. Buscaram ser melhor. Okay? E isso, gente, antes que alguém pense, não está atrelado a nível de estudo formal. Tá? Não está necessariamente atrelado a isso. A formação moral é a formação dos valores. De modo que a religião, principalmente o cristianismo, que é a religião verdadeira, vai nos conduzir muito nesse sentido. Né? Então, pessoas que, embora não tenham nível acadêmico alto, mas que tenham uma espiritualidade, uma religiosidade cristã sincera e bem construída, elas atingem esses níveis de percepção da realidade. Eu me lembro que eu conheci um senhor, e eu sempre cito isso, bem lá no interior de Piedade Gerais, morava num sítio afastado, um senhor assim de um conhecimento geral, uma percepção da vida extraordinária. Eu tenho certeza que você pensar em pessoas aí, avós, bisavós, sei lá, nunca pisaram numa faculdade, tinham uma sabedoria, uma percepção de mundo extraordinária. Né? E isso é devido à transmissão de valores. Ok? Tanto a família, né, dos seus antepassados, tá? De uma sociedade balizada em valores morais, que foi transmitida a essas pessoas, tanto de valores religiosos. Ok? Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é essa percepção. Qualquer reflexão ética, qualquer reflexão da conduta, tem que partir dessa percepção de que se, como pessoa, como ser humano, eu não busco ser melhor a cada dia, e basicamente isso que é a ética, é a busca de ser melhor do que eu era ontem, né? Que hoje eu seja melhor do que eu era ontem. Isso é basicamente a ética. Tá? Se não tem isso, não vai adiantar nenhum tipo de reflexão sobre conduta, sobre certo e errado e assim por diante. Se eu não tenho essa percepção de que eu preciso melhorar, de que eu preciso ter o meu Criador como foco, como objetivo, né, como alvo, ser mais parecido com o meu Criador, não vai funcionar. Ok? Eu até conversava essa semana com um amigo, né, ele conversando sobre essas questões morais e tal, falando algumas coisas de igreja e tal, falou, olha, se você não tem um ponto fixo, valores inegociáveis, o certo e errado fixado, você vai arrumar justificativo para qualquer erro. E é o que nós estamos vendo hoje. Eu não percebo que há valores inegociáveis, transcendentes, acima do tempo e do espaço, e acho que é tudo uma questão de debate, de discussão, eu vou arrumar justificativa para qualquer erro moral, para qualquer vício da moralidade. Tá? Então essa é a primeira questão ética. E é exatamente essa percepção que vai acarretar no que eu estou chamando de modernidade enquanto crise da ética. Por quê? Uma vez que eu me afasto disso, dessa ideia de que o ser humano precisa ser cada vez melhor,
de que eu preciso ser cada vez melhor, o que acontece? Eu vou permanecer em uma ideia materialista, humana, meramente terrena, né, imanente, para a gente usar um termo filosófico, imanente é aquilo que não transcende os limites temporais, os limites da existência, estão apenas aqui, é materialista, né, é secularizada. Eu não tenho mais esse ponto fixo, imutável, que eu vou ter como referência moral, né, os valores transcendentes, Deus em última análise. Eu não tenho isso mais. E aí eu caio no relativismo moral. Por quê? Se eu não tenho algo imutável que serve como exemplo para mim, como barema, como gabarito, como ideal a ser atingido, a ser buscado, eu vou buscar o quê? Eu não tenho o que buscar. Eu não tenho mais em que mirar, um objetivo a alcançar. Está tudo aqui agora. Então eu não tenho como melhorar. Eu não tenho o que buscar, o que ter como referência para que eu seja melhor. Se não existem esses absolutos morais, essas ideias transcendentes, que estão fora do tempo e do espaço, tudo é uma questão de percepção do aqui e agora. Né? Para quem é mais velho aí, o Gil Gomes, aqui e agora. Piada idiota. Mas assim, se eu não tenho essa percepção da realidade, de valores imutáveis, eu não tenho o que buscar. Não há o que buscar. Tudo passa a ser uma conveniência social, que é o que é feito hoje. Tá? E aí vai entrar em crise, não tem como. Isso vai gerar uma crise moral, uma crise de percepção da realidade. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Né? Nas aulas anteriores, eu até comentava sobre Richard Weaver, né, no livro As Ideias Têm Consequências. E ele fala exatamente isso, né? Ou seja, quando a coisa é relativizada e acaba o sentido, e o sentido é dado por ideias de certo e errado, por noção de certo e errado, né, do que é bom e do que é ruim, quando isso acaba, eu chego no ponto de que a única solução lógica que eu tenho é acabar com tudo, porque nada faz sentido. É onde nós temos o grande desejo de suicídio. A vida não faz mais sentido. Se o sentido da minha vida não é melhorar, acabou. Quando você estuda a filosofia grega, principalmente Aristóteles, no seu Política, e Platão, né, nas suas ideias ali da República e assim por diante, e Sócrates, antes de Platão, vai estar nos diálogos platônicos, né, a obra de Sócrates, o pensamento socrático, você percebe o seguinte: a sociedade, enquanto fim último, o fim imediato dela é a preservação, é a vida, é sobrevivência, né? É viver melhor. Esse melhor no sentido material, né? No sentido de que se eu planto, o outro caça, o outro cria gado, então a gente faz essas trocas, a gente vive melhor. E também se protege. Uma vez que você se junta, se protege. É importante lembrar, na antiguidade, né, você viver separado, você estava à mercê de ataques, né, de outros povos, outras tribos, assim por diante. Então você se junta para sobreviver. Contudo, o fim último dessa sociedade é ser melhor, é ser cada vez melhor. Por quê? Se o objetivo individual é melhorar, é ser cada vez melhor, o fim da sociedade também tem que ser. Senão não faz sentido. A longo prazo vai fazer sentido. Né? Ela não vai se manter, se aquela sociedade não tem um sentido maior, que não seja sobrevivência, ela não vai se manter. Ela não vai se manter. Não é suficiente para que haja um bem-estar a longo prazo. Isso a história nos mostra. Sempre que a sociedade perdeu a ideia de ser cada vez melhor moralmente falando, espiritualmente falando, ela entrou em declínio. Isso aconteceu na Grécia, isso aconteceu com Roma. Uma vez abandonada essa ideia de busca da elevação do espírito humano, a sociedade entrou em declínio, que é o que está acontecendo na modernidade. Então a crise começa numa crise de ética. E essa crise de ética ela vai se desdobrar na crise de autoridade. Tá? Eu até escrevi um artigo, né, sobre isso lá no blog. Tá? Pode clicar e acessar o site, é o último artigo que está lá, vai estar no topo lá para vocês. Por que crise de autoridade? Ora,
Se eu não busco ser melhor, eu não me construo. Logo, eu não tenho autoria. Por quê? Erroneamente, associa-se a autoridade a poder. E a autoridade não é poder. A autoridade é legitimidade. A autoridade vem de autoria. Então, a autoridade é quando você tem uma relação de reconhecimento de virtude, de grandeza. Veja, uma pessoa que realmente tem autoridade, aquele que está sob a autoridade daquela pessoa reconhece a grandeza daquele que está exercendo a autoridade. Grandeza moral, grandeza pessoal. Ou seja, a autoridade vem de autoria. Por que uma pessoa, um cientista é autoridade na área? Porque ele é autor de pesquisas bem feitas. Por que um professor é autoridade na área que ele leciona? Porque ele tem pesquisas, livros publicados, aulas bem feitas. Ele se torna uma autoridade. Por quê? Porque ele tem autoria de material, de ideias que ajudaram as pessoas, que reconhecem essa autoridade. Portanto, a autoridade é uma relação de reconhecimento de virtudes, que vem o quê? Da sua autoria. E, primeiramente, essa autoria tem que ser de mim mesmo. Eu preciso ser autor da minha própria evolução moral, humana. Eu preciso ser melhor a cada dia. Essa é a primeira autoria que eu tenho que ter. Não adianta eu escrever livros, publicar teses e não ser melhor a cada dia. Aliás, o meu pensamento é fruto de quem eu sou. É por isso que você tem uma produção no Brasil profícua. Você vai lá nos sites da CAPES, não sei o quê, você tem um mundo de coisas sendo publicadas todo dia, sem relevância nenhuma. Por quê? Porque as pessoas não têm essa primeira autoridade. Você vai ouvir as pessoas, meio bobo, né? Eu percebo isso até dentro de sala de aula. Eu gosto de certo respeito dos meus alunos, que eu olho para outros professores, eles não gostam. Por quê? Por causa da postura, por causa de quem são. Não chama atenção. A pessoa não chama a atenção do aluno. Como pessoa é irrelevante. Então, a primeira autoria que a gente tem que ter é como pessoa. Né? E é isso, gente. Se desdobra em qualquer área. Estou puxando aqui para a questão acadêmica, né? Porque eu sou professor. Né? Mas isso em qualquer área. Seus filhos, você vai ter real autoridade sobre eles se ele vê em você uma pessoa de bem. Uma pessoa que cada dia é melhor, tem autoria de si mesmo. Seu cônjuge, seja a esposa, seja o marido, né, vai ver essa autoridade em você exatamente a partir dessa, digamos, evolução moral, desse crescimento, não gosto da palavra evolução, né, mas desse crescimento moral, intelectual, pessoal. Ok? E perceba que nem estou falando de questão financeira. Também pode ser um elemento, né? Mas veja que essa primeira autoridade ética, ela parte da sua construção enquanto pessoa. Ser melhor a cada dia, ter mais firmeza em seu pensamento, em sua relação com a realidade, tá? Ter mais autoridade, vem disso. Esse ter autoridade vem disso. O que é diferente de ter poder, né? Quantas pessoas têm poder e nós não vemos nela valor nenhum, não temos admiração nenhuma por elas, exercem poder, mas não tem nenhuma. Isso, gente, não é só no âmbito político, não. É claro que quando a gente fala isso, já vem na sua cabeça um monte de político. É isso mesmo. Mas não é só isso, não. Quantas pessoas na esfera familiar, igreja, exercem ali um cargo de poder, mas não possuem autoridade. A gente fala, exerce um cargo de autoridade. Tudo bem, mas eu diria que o correto é dizer exerce cargo de poder, porque a autoridade vai ser essa construção, essa percepção, essa via de mão dupla. Só vai ter autoridade quem realmente tem essa autoria, que começa nele mesmo, e aí, em seguida, como você é algo, né? Claro que uma perspectiva bíblica, esse algo é questionável, tá? Deus é, nós não somos, ok.
né? Mas a partir do momento que eu me curvo a Deus, passo a me parecer mais com Deus, eu acabo transmitindo algo de valor. E aí, quando eu me construo debaixo desses valores, e aí principalmente os valores cristãos, bíblicos, eu consigo transmitir algo de valor. Eu consigo refletir um pouco, até desse meu relacionamento com Deus, eu consigo refletir um pouco. E aí eu consigo entregar alguma coisa. E aí eu vou ter a autoridade da autoria de quem eu sou e a autoridade daquilo que eu estou produzindo. Ou seja, autor. É diferente o poder. Deu para entender? Né? Se ficar alguma dúvida, comenta aí, deixa nos comentários aí a sua dúvida que eu vou responder. Posso até fazer um segundo vídeo mais pontual sobre esse assunto, sem o menor problema. Beleza? Muito bem. E aí eu acho que você já conseguiu perceber, né, que se eu não tenho essa construção, eu vou ter uma crise de autoridade. E essa crise de autoridade vai tirar os referenciais. Porque da mesma forma que eu retiro o referencial absoluto, que impede que eu tenha um objetivo no meu crescimento pessoal, quando quebra-se as autoridades, eu também não tenho esse referencial. Por quê? Veja bem, é uma cadeia. Para que eu conheça esses valores transcendentes, o próprio Deus, alguém tem que me ensinar. E eu só vou aceitar aprender de alguém que eu reconheça a autoridade. Ou seja, que eu reconheça a condição de me ensinar. Se eu não reconheço que aquela pessoa tem condições de me ensinar, eu não dou crédito ao que ela está falando. Entendeu? É isso. Se você me ouve, é porque por algum motivo você enxerga relevância no que eu estou falando. Portanto, você ouve o que eu estou dizendo. Você para ouvir o que eu estou dizendo. Ok? Então você reconhece alguma autoridade, seja muita, seja pouca. A gradação aí não importa. Mas você reconhece alguma autoridade. Agora, se eu não tenho essa formação ética, se eu tenho dificuldades em encontrar alguém, eu também não vou aprender nada. Veja só, não só vai acontecer a bagunça generalizada, né, porque eu não vou ter essa autoridade para colocar ordem, né, a gente brinca por ordem no galinheiro, né, mas também vai acontecer o caos moral. Não tenho mais referência, eu não tenho quem me mirar. E eu conversava até com minha esposa, né? A gente pode pegar aí anos 60 para cá, revolução sexual, aquele momento hippie, quando a coisa ficou escancarada, foi só ladeira abaixo. Enquanto as pessoas tinham lá os seus vícios morais, mas ainda escondiam, significava que ela ainda reconhecia o valor da moralidade. Quando ela passa a expor, né, ou seja, quando os vícios morais passam a ser expostos em praça pública, isso acontece em Roma, está ali a decadência. Está ali o prenúncio do fim. Tá? Tá ali a profecia do fim. Ok? Não tem jeito. É assim que acontece. Por quê? É simples. Quando eu não tenho nenhum referencial, eu não aprendo. Não vou transmitir. Se eu não tenho referenciais, eu não consigo manter a sociedade em ordem, eu não consigo transmitir valores. Lares vão pegar a base de uma sociedade. Família. Se o pai e a mãe não têm de fato essa autoridade, não gozam dessa admiração dos filhos, ele não vai conseguir ensinar nada para os filhos. Né? Como pai, eu confesso que é um dos meus maiores receios. Né? Não conseguir ter, não conseguir reter essa admiração. Hoje da minha filha, né? Não sei se Deus vai me dar mais algum filho. Né? Mas enfim, se eu não retenho essa admiração, eu não consigo ensinar nada. É assim que funciona. Você só ensina se você retém alguma admiração. Se você consegue construir alguma relação de autoridade. Entenda, autoridade não é ditadura, não é autoritarismo. Né? O autoritarismo é o exercício errôneo do poder, por assim dizer. Tá? Porque, na verdade, a autoridade no sentido político, ela está desprendida desse sentido que eu estou trazendo para vocês. Né? Eu estou falando de uma autoridade que tem um cunho ético, um cunho moral, tá? Que é de fato autoridade.
Até do nome, autoria. Autoridade vem de autoria. Tá? Então, o autoritarismo, né, no sentido político, vai necessariamente ser um uso errôneo do poder. Então, perceba que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Até porque quem possui autoridade, quem possui essa formação ética e constrói a relação de autoridade, ele não é autoritário. Ele não é autoritário. É claro, é óbvio que vai mandar. Por exemplo, você tem autoridade sobre a sua empresa. Você vai dar ordens. Você tem que dar ordem, não tem jeito. Você é pai, você vai dar ordens aos seus filhos. Contudo, essa ordem visa o bem-estar deles. No caso de uma empresa, visa o bem-estar da empresa. Você não está fazendo isso por mera vaidade, como acontece com um ditador, com um autoritário. É mera vaidade. Ou interesses escusos. Né? Como, por exemplo, um líder de alguma organização. Né? Okay? Organizações paraestatais, por assim dizer. Né? O termo é aquele termo em contê, muito comum na África, no Oriente Médio. Né? Vão usar para o algoritmo do YouTube não derrubar o vídeo. Né? Mas é isso. Tá? Então, a autoridade não gera, a verdadeira autoridade que eu estou falando aqui, não gera esse autoritarismo, não gera abuso de poder. Porque ela vem de uma construção ética. Essa é a verdadeira autoridade. Beleza? Então, nós vivemos essa crise. Perceba que a crise, ela começa no indivíduo, passa para a família e vai desaguar na sociedade. Né? Eu até falava outra coisa, vai soar meio machista, mas tô nem aí. O berço moral da sociedade são as mulheres. Perceba que a partir do momento que as mulheres escancararam a devassidão, a coisa desandou. Totalmente. Totalmente. Isso não é machismo, não, gente, bobagem isso. Não é bobagem. Pelo contrário, né, eu estou enaltecendo o valor de uma mulher. Né? Uma mulher sozinha cria os filhos. Claro, um homem bem formado também vai criar, mas é mais raro. Então, as mulheres é que transmitem os valores. Perceba que uma mulher que aceita que o marido a espanque, por exemplo, provavelmente ela está falando para o filho que isso pode ser feito. Entendeu? Uma mulher que aceita ser maltratada, ser traída, provavelmente se ela tem um filho um homem, ela está dizendo para ele que isso é aceitável. A referência é a mulher. Né? Uma mulher cria um bom homem, eu falo por experiência própria, né? Cria um bom homem com seus exemplos, com a sua percepção de mundo, com a sua firmeza moral. Né? Claro, não estou dizendo que isso é garantia de que vai dar certo, nada disso. Nem que a ausência disso vai gerar um camarada tudo problemático. Não. Né? A humanidade não é ciência exata, ok? Mas uma mulher bem formada, ela cria filhos bem formados. A tendência é essa. Tá? A tendência é essa. Né? Agora, a partir do momento que essa imoralidade ficou escancarada e nós passamos a aplaudir isso, acabou. Até porque, se a mulher, ela agora, ela é aplaudida na devassidão, qual o problema do homem ser? Enquanto a mulher tem a sua firmeza moral, a galinhagem masculina também é condenável. Uma vez que a mulher aceita que ela pode fazer o que quiser, por que, que a vadiagem, sei lá, né? O mau caratismo masculino vai ser condenado? Não vai. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Né? Então perceba que o fiel da balança é a mulher. O fiel da balança é a mulher. Entendeu? E ninguém nunca para pra pensar nisso. O fiel da balança da sociedade é a mulher. Né? Tem não sei se é um livro, agora me foge aqui, mas uma frase, ou é uma frase que eu vi assim, a mão que balança o berço domina o mundo.
Mas deixa eu ver o que que é. A mão que balança o berço. Ah, não, isso é. Pareceu um filme de terror aqui pra mim. A mão que balança o berço domina o mundo. Deixa eu ver. Não sei. Mas eu já vi essa frase, né? Agora eu não lembro se é um livro, não me recordo agora. Mas isso é fato, né? Por quê? Porque vai criar, né? Achei aqui um PDF de 200 páginas, parece um trabalho acadêmico, a mão que balança o berço. Funções do feminino em Júlio Diniz, não sei o que é isso, mas é uma tese. Tese apresentada no programa de pós-graduação em literatura portuguesa, né? Mas enfim, é, é isso, né? A mulher é o fiel da balança na questão moral. Isso é fato, isso é fato. Enquanto a gente tinha uma, uma quando a gente tinha essa, essa percepção, né? Enquanto a mulher tinha esse recato, por assim dizer, toda, toda moralidade, ou toda imoralidade, né, era condenada. Hoje não. Uma vez que a mulher passa, então, a ter valores morais relativos, acabou. Né? É exatamente isso. Entendeu? Né? É assim que funciona. Beleza? Essa reflexão acerca do feminino aqui é só uma reflexão que eu fiz até agora à tarde, né, com a minha esposa, eu estava conversando com ela. E olhando a história, é exatamente isso que aconteceu. A partir do momento da revolução feminista, então, a coisa foi piorando. Né? Não que dali para frente, que antes disso não havia moralidade. Não é isso. Não é isso. Né? Eu estou dizendo o seguinte: a partir do momento que a mulher tem essa liberdade sexual, mas ela era oprimida, não sei o quê. Não. Né? O que acontece? Não existe mais um finco moral. Não existe mais um barema moral. Tudo, tudo pode. Né? Ou seja, sabe aquela história, né? Que a moça vai na casa da avó e só na casa da avó, que é religiosa, ela veste uma roupa decente. Porque na igreja ela não vai mesmo. Né? Mas para ir na casa da avó, ela veste uma roupa decente. Né? Veja, é o limite moral ali. Né? É melhor que ela tenha esse respeito do que ela não tenha respeito nenhum. É melhor. Porque a partir desse respeito pode desencadear outras percepções de moralidade. Né? Então, quando a gente fala assim, a gente não deve seguir a regra por seguir. Mas primeiro a gente segue a regra por seguir, depois a gente cria esse contato com os valores transcendentes. É assim que funciona. Você precisa de alguém para te conduzir. Num primeiro momento, você vai respeitar só por medo da censura daquela pessoa. Perceba que esse exemplo da avó é muito interessante, por quê? Porque a avó está exercendo autoridade. Né? Ela respeita a casa da avó. Okay? Outros, né, que só vão à igreja no domingo, sei lá, ao domingo veste uma roupa mais adequada. Às vezes, né, a gente vê muita igreja aí que nem isso, né? Ou seja, as moças chegam na igreja com roupas, meu Deus do céu, parece ir pra boate, né? Ou seja, não respeitam, olha a crise de autoridade. Talvez essas igrejas não tenham aí, não estão trabalhando bem, né? Essa percepção de autoridade em seus membros, em seus frequentadores, né? Talvez a liderança, o grupo ministerial tenha que ajustar alguma coisa, ok? O padre da paróquia, seja lá o que for, né? Mas o fato é que sem esse ajuste da autoridade, não vai funcionar. Por fim, se você então quer transmitir valores morais, gente, eu não achei, tá? O livro aqui, A Mão que Balança o Berço, Domina o Mundo, eu não achei isso. É uma frase, então, que eu li em algum lugar, né? E achei que era título de livro. Mas se você quer transmitir valores, se você quer ensinar alguma coisa, você tem que construir essa autoridade. Ok? Você tem que construir essa autoridade.
E o caminho para isso, a meu ver, primeira coisa, espiritualidade, é entender que há um Deus, Bíblia, né? Eu sou evangélico, então para mim a Bíblia é a autoridade maior, tá? Ao contrário dos nossos irmãos, amigos católicos, né? Eles entendem que não é a Bíblia, mas a igreja, né? A autoridade aí, eu entendo que é a Bíblia. Então, enquanto você não entender isso e não começar a buscar ser melhor, você não vai desenvolver isso. Então, você quer o melhor para o seu lar? Primeiro, se desenvolva. Desenvolva a sua espiritualidade, desenvolva o seu caráter, desenvolva a sua moralidade e desenvolva a sua percepção de mundo, o seu conhecimento da realidade. E aí, com a sua vivência, você vai transmitir isso. Ok? É assim que funciona. É por isso, né, que eu criei aí a plataforma Ethos, da Educação para a Vida, a partir da filosofia, da teologia e das artes liberais. Né? Veja, filosofia e intelecto, filosofia e artes liberais e intelecto, né? Mas vai ter a moralidade aí também. E a teologia para te ajudar nessa busca espiritual, ok? Ali eu vou trabalhar as principais áreas da teologia, né? A soteriologia, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, né? A apologética, ou seja, como você lida com os ataques à fé, tá? Como você se mantém firme diante de uma modernidade ateísta. E as artes liberais é exatamente as ferramentas que você precisa para estudar a própria filosofia, né? A retórica, a gramática, a importância dessas coisas. Um pouco da iniciação à música, ok? Um pouco da percepção, claro, não tem como ensinar a matemática em si, mas a importância da matemática, a importância disso para o raciocínio lógico. A ideia não é o curso de matemática, é você entender a relevância dessas coisas. Ok? A relevância de estudar a geometria, a relevância de se entender os números, a relevância de se entender as relações geométricas e assim por diante. Ok? Para que você possa, então, ter uma sequência na sua vida de estudos e crescer intelectualmente e espiritualmente. Uma coisa não está dissociada da outra. Esse é o grande problema. Ah, não, eu vou estudar agora. Agora eu vou ter a minha vida devocional, eu vou para a igreja. Uma coisa não está dissociada da outra. Você é um só. Tá? A modernidade ela é muito fragmentada e ela começou a fragmentar a nossa própria existência. Né? Ah, não, em casa eu sou marido, em casa eu sou filho, na casa da minha sogra eu sou genro, no meu trabalho eu sou professor. Não, cara. Você é uma coisa só. Se você não cuidar de toda essa existência, não tem como você crescer, não tem como você desenvolver, né, a sua espiritualidade, a sua vida intelectual. Você é uma coisa só. Quando eu venho aqui transmitir alguma coisa aqui, o comentário, a aula, eu não deixo de ser pai, eu não deixo de ser marido. Quando eu vou para a escola, mesma coisa, ali eu vou lecionar. E quando eu estou em casa, eu também não deixei de ser professor. É a minha profissão. Não deixei de ser advogado, consultor jurídico. Né? São as minhas profissões. É aquilo que eu sou. Isso faz parte da minha vida. Ok? Tudo bem? Então é isso. Eu espero aí ter contribuído com as suas reflexões. Deixe nos comentários suas dúvidas, suas sugestões e outras coisas que você quiser colocar aí, beleza? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa aula com pessoas que você possa aí entender que vão gostar, vai ser útil, beleza? Então é isso. Mais uma vez, curte, comente, se inscreva, se torne aluno lá da plataforma Ethos, né, assinante da plataforma Ethos. Né, será um prazer aí estar contigo nessa jornada, ok? Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e a sua família. E até semana que vem.